Produção, portazinho automático, portão de embarque está no ar. Alexandre Palmeira, meu parceiro, Ezequiel Santos, damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que curte o conteúdo e compartilha com seus amigos nas redes sociais e nos grupos do WhatsApp. Desde já o meu, o nosso, muito obrigado. E você, meu amigo, minha amiga, que acessou o canal agora, assista esse episódio fantástico até o final. Se você gostar, se você curtir, deixa um like, inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Beleza pura? Obrigado. Ative o sininho, viu? Cara, hoje eu tô meio assim emocionado. Parceiraço. Porque hoje é um convidado que já era pra ter vindo aqui há algum tempo, mas eu posterguei. Até botei também mais embasamento para poder entrevistar esse cara, né, meu? Imagina. É um amigo de longa data, Uber Clemente, né? Foi hoteleiro no passado, hoje ele é colunista no Guia Negro, Colunista certo? do Guia Negro. Articulista no Hotelier News. Articulista no Hotelier News. Negros Negros e Pretos, Afroturismo, Afroturismo, Afrotelaria foi o canal aí que eu iniciei para gerar esse debate, né, sobre a inclusão racial no turismo. Fundador de uma startup, né? Qual que é a startup? Afroturismo Hub. Show de bola. Que é focada na inclusão racial no turismo, né? Boa, focado boa. em O tema vai ser forte hoje. em gerar essas soluções, em gerar esses serviços, em fazer mentorias de negócios. É aproximar o mercado, né, dessas soluções que o mercado fala que não existe, que não tem, e ajudar também esses empreendedores, profissionais negros do turismo que querem evoluir na carreira, que querem ter um norte, que querem ter uma mentoria e tá tentando se achar, né, dentro desse local. Então eu vi aí essa oportunidade de mercado e falei, vamos aí, né? Vamos tentar fazer alguma coisa diferente aí. Dá o fio na barriga? Dá. E também você me escreve pro LinkedIn também. Eu sou LinkedIn Creator também. Então, LinkedIn Creator acelerado. Que aí, isso eu vou ter que falar até com orgulho, porque o que é importante a gente falar sobre isso? Eu sou da primeira turma dos LinkedIn Creators, que são as pessoas que criam conteúdos no LinkedIn. O LinkedIn dá várias ferramentas para a gente fazer esses conteúdos. E teve uma aceleração global desses criadores de conteúdos, que foi um programa de 400 pessoas no mundo. No mundo, né, onde o LinkedIn atua. 100 pessoas no Brasil. E o Brasil é o único país de língua não inglesa, né, que teve esse programa de aceleração, e eu sou uma dessas 100. Então, que top, hein? Foi uma coisa muito legal que aconteceu. Parabéns. Muito bacana. Fico orgulhoso, eu me sinto no seu lugar aí, eu me vejo em você. Cara, Você tem muito orgulho, falando sério. Não, muito orgulho mesmo. E é muito louco estar aqui, né, porque, cara, a gente se conhece há muito tempo. Eu conheci o pai dele. Exatamente. Que isso, cara. E aí é uma doideira, porque surreal, assim, isso aí. Eu e Ezequiel somos uma raridade no mercado quando a gente está falando de profissionais negros que tem uma longevidade na carreira dentro do setor. E isso é muito louco, porque Com certeza, cara. Quando você pensa nisso, fui office boy. Nós três. Também, claro, entendeu? com certeza. A galerinha nova que tá assistindo aí não sabe que quer pegar uma fatura lá na Rextur, no prédio do centro lá. Pagar entendeu? Pagar uma compete lá. O medo de perder uma passagem aérea, eles não sabem o que é. Sim, retirar formulário nas companhias. Exatamente. Que isso, cara. Enfim, que legal. Guia de rua, né? Usar o guia de rua como para saber chegar. Conhecia bem São Paulo por causa do guia, velho. Eu também. Você aprendia. Também. Hoje você joga no Waze, você sabe onde você tá indo. Cara, uma vez eu me perdi, sabe aonde? Eu tinha que ir lá naquela agência que ficava na Astúrias, lá do Pinheiros lá. Era Astúrias Turismo, né? Era Astúrias Turismo? Astúrias, não. ali naquela pracinha ali. Cinderela, como é que é o nome da rua? Lá era uma ruazinha. Era Astúrias Turismo, vem por mim, vem comigo. Isso. Aqui é a biografia viva. E aí, ao invés de eu ir pro Jardim sentido lá marginal, eu vim pra dentro. Sentido centro ali? Né? Sentido. Porque entre a marginal e a isso, Brigadeiro, né? Isso. Eu fui pro outro lado. Cara, eu conheci toda a parte ali de dentro porque eu me perdi. Mas aquilo ensina pra caramba. Ensina pra caramba, que você ganha autonomia, você deixa às vezes de ser orgulhoso, você pede informação e tal. Então, é muito bom ter sido parte desse momento que me ensinou muito. Sensacional. E começou cedo, né, Uber? Cedo. Comecei na agência, eu comecei com 16, mas aí logo depois eu fui para a hotelaria. Ali ficou mais tempo, né? E aí na hotelaria eu comecei desde a mensageria, carregando mala ali mesmo e tal.
ganhando bastante caixinha. Coisa boa. Coisa Aí boa. eu gostei. Coisa boa. Será que hoje ganha caixinha hoje em dia? Acho que hoje não mais, hein? Cara, talvez sim, mas eu acho que os caras não são tão bons quanto a gente era. Acho que eu ia falar. É isso que eu ia te Não falar, é tão isso aí. bom quanto a gente era, porque nessa época a gente sabia que fazer um bom... Claro, existia o ganancioso, que ele via o carro melhor, que ele via o cliente com aparência melhor, o cara ia em cima, porque ele achava que ia dar uma caixinha muito boa. Mas o cara que era bom mesmo, que é da nossa linhagem, fazia as coisas como a gente, tratava todo mundo bem. E é ali que você se surpreendia. Fazia a diferença aí. Ali que você se surpreendia, porque é ali que às vezes o cara que você não dava nada, que era o cara que ia te dar uma caixinha muito boa. Olha que Então, aprende pra caramba. E ser mensageiro me ajudou pra caramba, que você anda o hotel todo e tal. Aí entra aquela coisa do tipo assim, cara, você vai cobrir o recepcionista. Você cobre o recepcionista, ali você já vai aprendendo para ser recepcionista. Passei por isso também. Entendeu? Então, são vários aprendizados que aquela época trouxe que foram extremamente importantes, né? Naquele E sentido. eu imagino quantas pessoas você teve a oportunidade de conhecer ao longo desse tempo. Pô, muita gente, cara. Hotelaria foi quantos anos? Hotelaria foi quantos anos? Hotelaria, mais de 20. 20 anos de hotelaria. Mais né? de É uma 20. vida mesmo. Quais cadeias você Mais passou? de 20. Eu passei mais 5 anos na Cor. Olha aí. Eu trabalhei também mais 3 anos e pouco na Blue Tree, depois Maxud Plaza, fui gerente de vendas no resort no interior de São Paulo, em Olímpia, região da Berrini, fazendo grandes Trabalhou. contas. Em Porto Alegre, morei 2 anos no Rio Grande do Sul, Olha trabalhando lá pela Cor em Porto Alegre. Curti, cara, curti. Curti porque, óbvio, eu fui dentro de um contexto trabalhando para a principal multinacional da América Latina, uma das principais do mundo. Certo. Morando num baita bairro lá em Porto Alegre. Aí tem que gostar mesmo. Entendeu? A gente num momento de expansão super grande e tal. Então, tudo isso me fez conhecer um lugar dentro de um contexto. Então, esse Exato. contexto foi muito certeza. bom, foi muito tranquilo. Mas eu sei que, de repente, num outro contexto ia ser diferente, ia ter várias dificuldades que a galera teve e tal. Então, isso me ajudou pra caramba nesse sentido, de aprender muito. E tem uma coisa que foi muito legal, que eu sempre tive na carreira. Eu sempre só ambicionei ir para outros lugares a partir do momento em que eu já sabia que eu tinha aprendido o suficiente aonde eu estava. Pra subir um degrau a mais. Para subir um degrau a mais. Porque eu vi muita gente queimar a largada. Muita gente. Que surgia uma oportunidade, o cara já queria se meter lá e tal. Não estava preparado Não para aquela estava função. preparado para fazer o negócio acontecer e aí o cara acabava se queimando, né? E vai pro pior, né? Muitas vezes imagina que tá indo pra um lugar. E sabe qual que é o pior, Alexandre? Às vezes o pior de tudo é que o cara até sobe, mas ele vai se tornar um gestor ruim. Ele vai se tornar um profissional que vai estar num cargo muitas vezes que ele não vai conseguir desempenhar bem porque está faltando a capacidade nele. Aí aonde que ele se enrola? Ele não consegue admitir que ele não aprendeu o suficiente, aí vai querer jogar para a equipe e tal, enfim. E aí a gente já conhece essa bola de neve onde Você vai já dar. viu isso acontecer alguma vez, Ezequiel? Dezenas de vezes, dezenas de vezes. Dezenas. Entendeu? E aí, a hora que vem a crise, a hora que o negócio aperta, é que a gente vê porque na crise, o bom profissional você vai conhecer na crise, porque aí é o cara que ele não fica com medo e ele vai apresentar a solução. E na crise, esse cara não tem da onde ele tirar. Porque ele não Hotel sabe. com overbook, quebra o ar-condicionado, Não. falta o mensageiro, falta o cara da garagem. Não só isso. A gente passou o quê? A gente passou pela crise de 2010 lá do Oriente, lá, Médio, não sei o que. Das empresas japonesas lá e tal, enfim. A gente passou por Copa do Mundo, que não foi fácil, que foi um período que assim, a gente ficou praticamente 1 mês e meio ali, principalmente hotelaria, que não lotou os hotéis. Olha, cara. Não lotou. A expectativa era uma e a realidade foi outra, né? A realidade foi outra. E você não podia fazer negociações diretas, não podia fazer um monte de coisa. A gente passou por várias crises de ter momentos em que a gente começou a ficar muito caro. E aí a demanda começou a diminuir.
A Olha aí. Fica pandemia, muito caro quem? Só pra entender. a hotelaria. Hotelaria. A hotelaria teve um determinado momento que você tinha hotel ali na região da Faria Lima que estava custando 400 pau uma tarifa corporativa, 350 pau. Naquela época era muito. Naquela época. E aí você vai negociar com a empresa vai virar e vai falar, cara, sinto muito. Você tá falando nessa época dos flats ainda ou não? Fora os Depois dos flats. dos flats. E eu me lembro também, e acho que inclusive, não sei se você estava lá na Accor nessa época, mas eu me lembro que o Rio, na época da Copa do Mundo, antes da Copa, os hotéis não queriam nem conversa com a gente. Nem conversa. Não, é tudo período de Copa. Qualquer apartamentinho, R$1.000 na época, né? Não. E aí foi chegando perto do Mundial. E fora que a qualidade também, né? A coisa começou a mudar. A qualidade dos hotéis também, porque os caras às vezes queriam cobrar 800, 700 reais. O apartamento tava velho, tava antigo. Eu posso te dar assim, te garantir que foi isso que aconteceu. Cobraram tão caro, que aquilo começou a sobrar, que eu, por acaso, recebi um convite para assistir um jogo lá no Maracanã. Eu fui de carro, porque não tinha passagem, não existia, imagina. Preços absurdos da ponte aérea. Fui de manhã para assistir o jogo no Maracanã. E quando terminou o jogo, já eram 6 da tarde, né? Chile e Espanha, jogaço. Falei, puta, eu vou pegar o carro, dirigir mais 400 quilômetros e voltar para São Paulo. Disposição. No primeiro hotel que eu liguei tinha vaga, eu dormi lá. Sim. Tá? Sim. Não voltei para Batendo lata. Batendo lata. Eu fiquei lá no Rio, falei, não, liguei lá, falei, tem lugar? Tem. Tô indo. Tô indo. A Copa, já vamos polemizar, né? Vamos polemizar. Olha os cortes, a produção. Cara, a Copa do Mundo para hotelaria, exceto alguns destinos que aí eram menores, né? E se construiu hotel pra caramba, mas foi muito ruim. Ruim. Porque assim, nos intervalos de jogos de Copa, aqui em São Paulo, vou falar em São Paulo que eu tava atuando, você ficava 15%, 20% de ocupação. Intervalo. Sim, porque as viagens corporativas pararam. É verdade, com certeza. As viagens corporativas pararam. O que tinha de expectativa de turista, Miou. nem perto. Subiu muito o sarrafo, né? Subiu muito sarrafo. Subiu muito. E você ficou ali quase 1 mês e meio ali, cara, Patinando. Patinando. Porque a negociação que você fazia, você não podia desbloquear antes para a organizadora da Copa Tava do com a CBF, Mundo. não? Não, FIFA. Você negocia com a FIFA. Com a FIFA. A FIFA mandou no país. A FIFA mandou no país naquele momento de Copa do Mundo, porque o que ela fazia? Ela fazia um bloqueio da maioria dos apartamentos. Você tinha uma porcentagem mínima para você poder negociar. Você tinha que sempre negociar acima da tarifa que ela determinava. Já era alta pra caramba. E aí ela virava e falava assim, tipo, 60 dias, 40 dias antes do evento, eu vou usar X ou não do meu bloqueio. E devolve o resto. Só que aí você vende pra quem? Não, aí acabou o planejamento. Acabou o planejamento. Não tem como, cara. Então, cara, foi um negócio assim que Confiança, foi assim. péssimo. A hotelaria não foi bom. A parte de rentabilidade. Não foi bom. Um ou outro conseguiu ter uma estratégia boa, um ou outro conseguiu fazer algo muito legal, de conseguir ter, sei lá, ter fechado grupos, fechado alguns incentivos e tal, enfim. Mas, no geral, não. Porque não tinha demanda para todo mundo, né? Entendi. Cara, vamos botar o foco do nosso tema aqui. Vamos. Eu quero entender em qual momento... Deixa eu só falar da carreira, que assim... Aí eu passei 10 anos em operação, trabalhando na parte operacional, desde mensageria, recepção, auditoria, reservas, eventos. E aí eu vou para vendas, e vendas é a minha experiência maior, que foram 12 anos em vendas. 12 anos em vendas. Mas o cargo de gestão mesmo, você teve aonde? Em vendas. Em vendas. Em vendas, foi gestão de vendas lá no Rio Grande do Sul. Foi meio que uma gestão para ajudar ali a desenvolver algumas ações, enfim, regionalmente falando. E no resort, no interior de São Paulo, lá também, eu era gestor de vendas e marketing do resort. Então, teve esses cargos de gestão nesse período em que eu fui, né, dessa parte. E na Blue Tree também, porque eu fui Key Account Manager, né? Na Blue Tree eu cuidei das principais contas corporativas. Então, ajudou bastante também a ter essa relação assim do corporativo com os hotéis. Eu quero voltar ao tema do Negro, onde startou você esse projeto que está até hoje aí crescendo e criando corpo.
Na hotelaria você percebeu muito essa distância do negro hospedado. Sempre no negro em serviço subalterno, que não é um desmérito, não é isso? Não. Deixar bem claro que não é isso. Não. Mas você se vê representado, talvez, por hóspedes negros. Cara, vamos falar de hotelaria. A hotelaria, eu comecei a perceber isso depois de um tempo que a gente começa a olhar mesmo ao redor e pensar assim, eu sou o único aqui nos ambientes que eu estou frequentando. Eu sou o único, eu tô aqui num café da manhã. Eu tô num café da manhã, eu tô num evento, eu tô num ambiente, num resort, em algum lugar, e eu, de repente, sou o único, ou um ou outro e tal. E nos lugares de atendimento, são sempre pessoas que não são parecidas comigo. E aí você vai se descobrindo negro quando você começa a se deparar com essas diferenças. Entendeu? Por exemplo, eu nunca tive eu vou até olhar aqui nesses 20 anos, mas eu não lembro de ter tido gestor negro. Um cara que era chefe meu que fosse negro. Um gestor meu que fosse negro. Entendeu? Então, você começa a olhar para isso e falar assim, tem alguma coisa que não está batendo nessa história toda. Porque nós somos quase 60% da população. Então, por que tem essa diferença? Por que só eu estou nesses lugares? E aí quando você começa a estudar, quando você começa a se aprofundar no assunto, você entende que isso não está acontecendo por uma questão que é estrutural e não vai mudar se a gente não ter ação de incluir essas pessoas dentro desses contextos. Naturalmente não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque o sistema sempre vai excluir o negro dentro do contexto de estar nesses lugares. Então, é muito complexo para a gente, quando a gente fala dessa questão do negro, porque se não tem ações inclusivas, isso qualquer setor, mas se não tem ações que a gente fala de incluir, tanto o turista, o hóspede negro, a família negra que vai se hospedar, o turista negro que está viajando, enfim, estar em algum lugar, tanto o profissional de ascender, porque a hora que a gente vai falar assim, na hora do processo seletivo, na hora da decisão, ele não passa. Eu, você, alguns outros que a gente pode contar nos dedos, nós somos as exceções. Nós não somos a regra. Isso mesmo. Entendeu? Nós somos as exceções, não somos a regra. Então, a gente precisa mudar essa história através dessas ações, de falar sobre isso, de conversar sobre isso, porque senão a gente vai continuar tendo problemas dessa inclusão que não acontece. Mas você sofreu, em algum momento, isso na pele? Cara, eu vou te... Ou foi só uma situação, talvez, não, eu vou te falar, velada? Eu vou te falar que sim, mas é engraçado que é depois, né? Depois que você olha assim, você fala, pô, aquilo que aconteceu, isso que aconteceu. Sim. Eu, por exemplo, já tive... Acho que é a primeira vez que eu vou falar disso num conteúdo. Tô adorando. É a primeira vez que eu vou falar disso num conteúdo. Eu lembro que uma vez eu fui participar de uma reunião de uma rede que eu participava, que eu trabalhava e tal, que tinha que ter uma pessoa de vendas nessa reunião. Nessa época só tinha eu que estava ali para poder participar da reunião de gestores. Eu entrei na sala para participar da reunião, normalmente, quando daqui a pouco a minha gerente geral virou para mim e falou assim, você não precisa participar, não. E aí, até então, ok, tipo, sei lá, ia ser uma reunião que não ia ter nenhuma pauta e tal, enfim. Aí um colega meu, negro, ficou sabendo desse acontecido e depois ele me mandou uma mensagem, ele falando assim, eles pediram para você sair da sala porque você era negro e o gestor geral da rede não aceitava que pessoas negras participassem de reuniões estratégicas, esse tipo de coisa. Então, acontece. Por que não aconteceu muitas vezes para mim diretamente? Primeiro, por ser filho do meu pai.
Então isso tem um impacto. Meu pai, hoteleiro há muitos Sim. anos, profissional do setor há muitos anos. Reconhecido. Um cara muito conhecido. Então vai blindar, não tem cara muito jeito. conhecido. Depois que você vai para vendas, que você tem uma exposição, você sabe disso. Que a gente começa a ocupar alguns cargos, as pessoas não vão fazer isso diretamente com você, porque tem um impacto diferente de fazer com A ou com B. Na verdade, do jeito que vem, volta, né? Exatamente. Não vai fazer. É que assim, é que eu sou forjado num tempo diferente. Exato. Onde o racismo estrutural era bullying, na verdade, né? Lembra disso, né? Ainda era criança? Sim. De certa forma, tinha maldade, muita maldade, mas te levava de boa. Sim. Você não tinha essa informação que você falou, você não tinha informação. Sim, não tinha. Aliás, assim, Verdade, Jaquel. eu me reconheço às vezes negro assim quando o tema tá em pauta, que no dia a dia eu não lembro que eu sou negro. Exatamente. Mas quando você percebe que você tá nesses ambientes onde você não tem semelhantes, você percebe que existe uma distância grande, velho. Exatamente. Grande. Exatamente, Atrasada. Exatamente. E aí você olha assim, por exemplo, assim, bom, você já atendeu o executivo de vendas pra caramba. Muitos, milhares, velho. Em Milhares. N reuniões. Quantas executivas de vendas, somente de hotelaria e de aviação, que você lembra que você tenha recebido que usava tranças? Negras que usavam tranças. Nenhuma. A gente tá falando de quantos anos Nossa, que você tá nessa? 35 só. 35 de carreira. Eu tô. 35. Tem. E não é porque elas não queiram usar. Não é porque a gente não quer. O padrão, né? O padrão estrutural. É assim. Tem que ser assim. Você precisa ter um Certo. padrão que se aproxima para ser aceitável dentro desse contexto. E aí, se a gente não fala sobre isso, ele vai continuar acontecendo, porque, infelizmente, a mentalidade das empresas do setor ainda é esse. A gente ainda tem vaga que exige padrão de estético. Estético, cara. Entendeu? Então, é muito louco quando a gente começa a pensar nisso. E aí a gente precisa mudar essa mentalidade, porque essa mentalidade ela precisa ser diferente, porque a gente tem uma geração nova, que é uma geração que quer ter o cabelo roxo, vai ter. Ok. Quer ter o cabelo Azul. Black Power, Azul. vai ter. Quer ter quer ter uma tatuagem, Sim. enfim, vai ter. E isso vai causar um choque. Sem dúvida. E Sem o dúvida. que vai ser pior ainda para nós do setor? A gente cada vez mais vai perder talento. Porque esse cara, às vezes, ele vai ser muito bom, mas ele não vai trabalhar no turismo. Ele não vai trabalhar na hotelaria, ele não vai trabalhar nesse setor, porque ele fala assim, cara, não vou. Ele pra esse muda. lugar. Vai pra outro. Vai pra outro. Exatamente. Mas não tenho dúvida disso. Então, e é muito louco porque quando você começa a estudar da história do racismo no Brasil, e que as pessoas... Porque uma das coisas que eu mais recebi quando eu comecei... Que eu recebi de crítica e de resistência quando eu comecei a falar sobre esse tema. Esse tema foi quando, mais ou menos? Só pra entender. Foi... Cara, que eu comecei a falar fortemente mesmo... Com veemência, assim. Com veemência foi 2020. 2020. 2020 eu comecei mesmo a... Porque aí veio pandemia, veio George Floyd, veio tudo. Tudo. Você falou, puta, é agora. Não, quando aconteceu o George Floyd, eu falei assim, cara, agora o setor vai falar. Não tem jeito, não tem como. Tá todo mundo falando. Tá todo mundo tendo ação, tá todo mundo debatendo. Envolveu o esporte no mundo inteiro, né? Cara, o mundo todo tava falando isso daí. E aí, quando eu vi um monte de conteúdo, por isso que o conteúdo de vocês é bom. E tem que existir. Obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Cara, sabe por quê? Porque assim, cara, naquela época a gente tinha, sei lá, umas 10, vou exagerar, mas assim, ia ter umas 5, 6 lives por dia. Foi isso mesmo. Foi a época Verdade. Todo mundo fazia Foi o live, ápice- todo mundo foi fazia o um ápice das conteúdo e lives. tal. Os caras não falavam sobre o tema no setor. E tem. E sempre teve, sempre aconteceu Com certeza. racismo, porque assim, é o que eu falo para as pessoas, não tem, a porcentagem de acontecer, ela não tem como não acontecer. Porque 81% das pessoas do Brasil, o Datafolha fez esse levantamento, acho que ano passado, final do ano passado, segundo semestre, 81% reconhece que tem racismo. Olha isso, cara. Então, como é que 81% vê racismo e no turismo a gente vai ter uma bolha protetora
Que não vai acontecer. Para, né? Para, velho. Para. E aí já começam os clichês. Tem que rir pra não chorar, né? Exatamente. Aí já começam os clichês que eu já começo a falar. Somos todos iguais. Mentira. Não somos. Não somos. E nem todos estamos no mesmo barco. Eu também não sou contra. Não estamos no mesmo barco. Não concordo com isso aí. E aí, biologicamente, nós somos todos iguais, por quê? O que você precisa fazer quando você quer descobrir quem é uma pessoa? O DNA, certo? Beleza. Até de gêmeos, o DNA não é igual. Então não somos todos iguais. Já começa aí. Primeiro ponto. Segundo ponto. Se somos todos iguais, por que a gente não tem a mesma representatividade em todos os lugares? Sim. Então, já cai por terra. O grande problema do turismo é que há muito tempo a gente já deveria ter falado sobre isso e não fala porque é o setor que mais resiste em assumir os seus preconceitos e a sua exclusão. Olha, profundo. É o que mais existe. Cara, a primeira lei antirracista do Brasil acontece por causa de um caso de turismo por causa de racismo no turismo. Uma bailarina, coreógrafa, enfim, Catherine Durham, em 1950, ela é convidada para ser a principal atração do Teatro Municipal de São Paulo. E o Teatro Municipal de São Paulo e o Teatro Municipal do Rio, na década de 50, eram os principais palcos que tinham. Com certeza. Quem se apresentava ali eram os principais artistas. Ela vai se hospedar no hotel. Eu não vou falar o nome porque seria injusto com a rede agora. Claro. Mas é um hotel que fica ali perto da Ipiranga com a São João, que era a hotelaria de luxo, hotelaria clássica na época ali e tal, enfim. E o gerente geral não deixa. Fala assim, eu não hospedo pessoas negras. Olha isso, cara. E aí tem toda uma repercussão por ser uma americana que fala isso, enfim. Aí o Afonso Arinos, o senador na época, vai lá e faz a lei Afonso Arinos. Aí, meu caro Alexandre, meu caro Ezequiel, aprendemos, né? Vamos ficar ligeiro agora com essa situação e tal. Vamos arrumar a casa. Cara, a primeira pessoa a utilizar essa lei no Brasil, sabe quem foi? Glória Maria. Glória Maria. Glória Maria. Essa também vem rompendo paradigmas a vida toda. Deus a tenha. Glória Maria vai se hospedar num hotel na década de 70 no Rio de Janeiro. Ela vai se hospedar e o gerente geral do hotel fala que não vai hospedar uma mulher negra. Olha isso. Aí ela aciona a lei, aciona a vai tudo. E ela é a primeira pessoa a usar. E ainda hoje a gente vê diversos casos que acontecem com as pessoas negras que estão frequentando, que estão fazendo turismo, seja a trabalho, a lazer, a uma série de coisas, e a gente vê as coisas acontecendo. Por que até hoje a gente não tem essas mudanças? Porque não teve ainda ações para debater isso. Concordo. E assim, com qualquer preconceito, machismo, homofobia, racismo e tal, se não tem ação para falar, se não tem a conscientização, que é a consciência mais a ação, não muda. Não muda. A gente não... Assim, nós homens, 3 homens héteros aqui falando, debatendo. Cara, se não tem ação para a gente entender a importância que tem da gente ter liderança feminina, de ter mulher inclusa e tal, pra gente, se não vem alguém falar para a gente aprender sobre o tema, a gente não vai incluir, porque é estrutural o problema. O problema está dentro da gente que a gente precisa trabalhar para mudar. E o racismo é a mesma coisa. Concordo com você. Profundo, hein, cara? Tô aqui só absorvendo a informação, cara. E assim, já que você veio da hotelaria, você já jogou, eu acho que 100% do que você passou, eu também eu sou eu entendo e tenho certeza que isso realmente é desta forma que você passou. É dessa forma. Cara, basta você olhar. Hoje, as coisas, graças a Deus, estão bem diferentes. Cara,
Poderia estar melhor. Poderia estar melhor, mas já mudou. Já mudou. Eu vejo até pelos players no mercado, as pessoas que vão lá hoje na agência visitar e tudo, a gente percebe que teve uma mudança, já uma mudança inicial, né? Sim. E como é que você vê? Você enxerga também esse mesmo problema na aviação? Tá. Muito. Então. Muito, porque assim, os casos que a gente viu recentemente, e aí é muito louco, né? Vamos fazer um paralelo. Vai ao ar, gente, um dia depois que aconteceu o problema com o Vinícius Júnior. Isso. Vai estar assim. É muito semelhante, porque ainda tudo que a gente viu que aconteceu ontem, tudo que a gente viu, ainda assim, a gente está vendo uma negação absurda de que não está sendo, que não que é exagero, que não sei o que e tal. Que é mimimi. Que é isso. Cara, o que aconteceu com a Samantha Vitena, que foi a professora do caso do voo da Gol, a gente tinha... E aí, o que é super importante? Quem quer ser aliado da causa, enfim e tal, é o cara tá vendo acontecer e fazer algo. Então, a gente teve uma mulher branca, uma jornalista, que filmou tudo, falou que estava errado, testemunhou, pra gente conseguir provar que aquilo estava errado. Porque, cara, a gente que é do setor, que já voou pra caramba, que já frequentou aeroporto pra caramba e tal, a gente sabe que não... Eu nunca... Cara, eu voo faz, sei lá, mais de 15 anos. Eu nunca vi a Polícia Federal entrando num voo pra retirar alguém. Por um motivo fútil, né? Não é, por um motivo que... A causa é séria, mas o motivo... Sabe, assim, por aquele motivo, sabe, assim, do tipo, já estava acomodada então, a bagagem, a pessoa já estava sentada, já tinha resolvido. O motivo é fútil. O motivo é fútil. E aí a gente está falando da maior polícia que existe no nosso país, que entra num voo para retirar uma pessoa. O impacto daquilo na mente de quem é preto, de quem viaja, é devastador. É devastador porque você está vendo uma ação que está acontecendo contra uma pessoa que é igual a você. Sim, sem dúvida. E aí, qual que é o problema de tudo isso? Porque quando a empresa ela vai para o lado do tipo assim, não, o procedimento é esse, está tudo certo, a gente tem um problema sério. Com certeza. Porque a empresa está falando para todo mundo. Assim que pronto. Exato. Todo mundo que quer manter o racismo, ou manter a atitude racista, ou ser racista, continuar sendo e ponto. E tá tudo certo. Entendeu? Vamos lá. Essas ações que tem hoje por parte de empresas para inclusão, aí envolve LGBT, mulher, enfim. Vamos botar o tema dos negros. Você acompanha de perto o que eu sei. Eu faço, né? Então. É o meu trabalho agora. agora é o que paga os boletos. Isso. Até que ponto isso, de certa forma, é real? Ou faz parte de um conceito para dizer que faz, mas não está envolvido mesmo na causa? Cara, isso. Tem uma empresa hoje. Aproveitar o know-how do homem. Tem uma empresa hoje que faz no turismo. Uma empresa que faz, que assim, que ela tá fazendo mesmo. Entendeu? Uma. De um universo. Você acompanha de perto isso? Sim, eu palestrei para eles foi semana retrasada, palestrei para eles. Entendeu? Que é a Copastor. Tinha certeza. Vou falar aqui e tal. Mas Dimar teve aqui. Dimar, parabéns, hein? Teve aqui com vocês, enfim. Dimar é parceiraço nosso. Então, assim, eles estão fazendo mesmo a cartilha, e não é de hoje. É isso. Já assim, são anos que eles vêm trabalhando essas pautas e tal. O restante tem a capacidade. Saber que você vai falar. O restante tem a capacidade de fazer, mas ainda vai para um lado que é aquele famoso lado que... Sabe que você tem o remédio que você precisa tomar, que é aquela dose que você sabe que vai fazer o efeito, mas você pede para ter umas doses menorzinhas e tal. Gostei do conceito. Exatamente. É o que acontece. É o que acontece no nosso mercado. Então, muitas vezes eu tenho uma empresa que ela tem um faturamento enorme, tem uma estrutura enorme, tem uma capacidade enorme de fazer uma baita ação,
E quando se vê com o problema, ela ainda quer pensar se ela vai contratar, se ela vai fazer, como é que vai fazer, vamos conversar sobre, enfim. Só que o problema está cada vez mais crescendo. Isso mesmo. É o que eu falo para as empresas do turismo. Quanto mais você posterga para fazer uma ação efetiva, mais você está aumentando a vulnerabilidade de você ficar exposto ao problema. E hoje, por mais que o mercado tente disfarçar, por mais que queira, você ter esse carimbo de não estar fazendo nada é o pior de tudo. Isso aí. É o pior cenário que você tem. Porque hoje o que acontece é, por mais que a La Liga lá tá falando que faz alguma coisa, hoje o Vinícius Júnior, quando ele coloca lá, a Espanha está sendo vista como um país racista, Sim. ele já coloca uma marca dentro de um contexto ali. Sim. Que a marca tá ficando. Se vão negar, se não vão negar, se vão... Cara, vai ficar. Mas hoje o que a gente tem é que hoje a gente tem um campeonato de futebol, que a organização do futebol está sendo conivente com isso e tal, não está fazendo nada diante de uma capacidade que ela tinha que fazer. E é o que eu falo que é a mesma coisa para as empresas do turismo. Então, voltando para o trade, quais seriam os caminhos, então, para começar a trabalhar esse tema com essa referência que você deu agora de um cliente nosso aí no mercado? Cara, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para a tua empresa. Olha para a tua empresa e fala assim, como é que eu estou hoje? O que eu estou fazendo? Porque é igual um incêndio. Por que a gente faz a brigada? Por que a gente faz o treinamento? Por que a gente faz um monte de coisa? Porque a gente sabe que em algum momento pode pegar fogo. E dar ruim e dar um problema. Se você tem o treinamento para o incêndio, você está se prevenindo. Claro. Agora hoje, você vê que está... Porque o que as empresas precisam entender do nosso setor, que muitas vezes ele é muito alienado do que está acontecendo no mundo? Eu tenho cada vez mais movimentos de inclusão de pessoas negras em todos os setores, independente do quanto que o racismo é forte. Então, hoje eu tenho comitê de inclusão racial dentro das principais empresas. Esses comitês, eles fazem com que os profissionais vão ocupar cargo de... Veja a Magazine Luiza, Sim. que tem programas de trainees exclusivo para as pessoas pretas. Então, é uma turma de gestores pretos que vão ser formados, que vão viajar, que vão participar de eventos, que vão fazer uma série de coisas. A gente tem o Pacto da Equidade Racial no Brasil, que são as 50 maiores empresas do Brasil que assinaram ali metas e tal para ter lideranças negras e tal. Tem o Mover, que é o outro também. Então a gente tem todo esse movimento de pessoas que vão estar em evento, que estão viajando, que vão estar em avião, que são pessoas pretas. E se você não tem um mercado preparado para receber essas pessoas pretas, o que vai acontecer? Uma pergunta que é muito comum, que não posso deixar passar aqui agora. Vê lá. Não, eu tô aqui para rasgar o verbo, cara. Vai lá. Você citou Magazine Luiza e entre outras empresas aí. Você já deve ter visto, então, que esse tipo de movimento, quando você olha para o macro, por que só os pretos? Porque todo mundo mora em periferia e é preto, pardo e afins. Tem uma mistura de conceito, dentro que você explicou. Mas eu também moro na periferia, também sou pobre. Eu sou pardo. Cara, sei lá. Então, vai ser só para os pretos. Por quê? Porque quando você olha hoje quando você olha para o seu quadro, a menor ascensão, o menor porcentagem que você vai ter vão ser de pessoas pretas ocupando esses cargos. Vão ter outras várias ações que vão contemplar todo o restante. Tá. Mas hoje o que você precisa trabalhar é o que você tem menos. Porque se você deixa para trabalhar... Porque o que acontece? O que acontece hoje é que não existe a equidade que muitas vezes... Perfeito, se prega. Que se prega. Porque assim... vamos falar... Por que não é só social? Mesmo o branco pobre, ele vai ter uma vantagem sobre o preto pobre. Então tá o branco pobre concorrendo por uma vaga e o preto pobre concorrendo por uma vaga.
A escadinha só tá lá embaixo. Vai passar o branco pobre. Porque periferia, uma coisa legal da gente debater. Então, o contexto que a gente debate o racismo na periferia é diferente do contexto que a gente vai debater o racismo em outras classes sociais. Perfeito. Por quê? Perfeito. Cresceu ali lado a lado, mesmas condições, mesmos perrengues, mesmo tudo. Beleza. Mas ali dentro daquele contexto, que eu tô ali dentro do meu gueto ali, na minha periferia. Esses dois saíram desse contexto, desse lugar, e vão para qualquer outro ambiente que não seja ali, o racismo bate. Por quê? Porque o menino branco periférico, se ele está visualmente bem, beleza, vai passar. Ele vai passar em vários lugares. Tranquilo. O menino preto periférico, e aí quanto mais crespo o cabelo, quanto mais escura a pele, mais dificuldade vai ter. Não vai. É isso aí. Não vai. E aí, por isso que a gente tem que ter essas ações exclusivas. Inclusive as cotas. Que é um tema polêmico também. Por que cota? Vamos lá. Vamos mandar ver. Vamos mandar ver cota. Você quer tacar fogo no parquinho mesmo, né? Mas cota. Abolição. Vamos. Porque o que as pessoas, quando são contra as cotas, geralmente elas gostam de fazer? Tem a memória curta, né? Elas não querem entender que tudo é consequência. A pessoa que é contra a cota quer falar assim, eu sou contra a cota porque a cota é injusta, que não sei o que e tal. Mas a gente tem que pensar o quê? Princesa Isabel, ela só assinou um documento, ela não fez nada além disso, tá? Não foi ela que libertou ninguém, nada disso. Assina lá o documento. 700 mil negros, que a gente tinha contagem daqueles que tinha ainda os que eram escravizados, são colocados na sociedade. Esses caras são colocados na sociedade zerado. Não teve nenhuma ação de inclusão social. E lembrando, na escravidão, a gente não podia ser alfabetizado, era proibido, não podia ser alfabetizado. A gente não tinha, quando teve a abolição da escravidão, porque a liberdade é um conceito que a gente precisa rever. Mas, assim, a gente não tinha direito à saúde, não tinha direito à educação, a gente não tinha direito à moradia, não teve direito à moradia. A gente não teve nada quando teve a abolição. Então, a gente começa já numa desvantagem que quando começam as migrações europeias a acontecer, quem começa a ficar com os melhores empregos? Você entende? Claro. E aí, a gente vai lutando contra essa desvantagem porque a gente teve aqui. Ainda quando a gente teve a abolição, a gente não podia frequentar as escolas. Tinha uma lei que se chama Lei da Vadiagem. Não sei se vocês já conheceram essa lei. Que essa lei ela foi feita que a gente não podia ficar na rua. Nós, pessoas pretas, não podíamos ficar na rua sem um motivo. Então, se a gente... É complicado, cara. E aí, Ezequiel, beleza. O que você vai ter? Você vai ter ali esse cara branco que tá ali, por mais que ele possa ter vindo pobre da Europa, mas conseguindo pegar os melhores empregos, conseguindo pegar as melhores vagas e tal, e a população negra indo atrás, tentando se alfabetizar, tentando ter uma moradia, tentando ter teto, tentando ter terreno, tentando ter tudo. E bem afastado dos centros, né? Cada vez mais. Ou seja, na sua opinião, desde lá de trás, houve vamos dizer assim, um atraso, vamos dizer assim, um atraso social muito grande, aonde caminhou o tempo todo até hoje. Alexandre, nós somos as primeiras gerações, talvez de negros, a conseguir começar o equilíbrio para a gente começar a chegar. A ajustar. Por que a gente vê os primeiros negros a ocuparem cargos agora, recentemente? É por causa disso. Porque a gente não... Assim, pouquíssimos... Pô, geração da tua família. Quando é que começou a ter os diplomados, as pessoas que tinham graduação? Agora. Agora a ideia é que os filhos vão além dos pais foram. Claro. Os pais foram. Você empurra pra cima, né? E se a gente não implementa
as cotas para equilibrar isso, a gente vai regredir. Não, vai demorar pra caramba pra gente conseguir atingir o equilíbrio que é necessário. Então a cota vem para ser uma justiça social que a gente não teve. Ou seja, a cota não é eterna, ela tem que valer por um período. Ela vai ser um período. Enfim. A partir do momento que você equilibra as coisas, porque a partir do momento que você olha lá, porque assim, vamos lá. Se a gente fosse pensar no mercado de trabalho justo, ou qualquer ambiente justo dentro de uma representatividade negra, a cada 10 pessoas, 10 ocupações profissionais e tal, elas tinham que ser, independente da hierarquia, ela tinha que ter uma representatividade ali de 57%. Ela tinha que ter, se você tem 10 vice-presidentes numa empresa, 5 ou 6 têm que ser negros. Porque isso seria uma representatividade justa. Entendi. Então, a população do Brasil. A população do Brasil. Agora, por exemplo, esses dias eu estava debatendo, né? Porque o pessoal gosta de dar uma cutucada em mim, né? Sempre, né? Dar aquela cutucada gostosa. Sempre. Aí eu virei pro cara, o cara, não, porque não existe, que você exagera, que você fala, não sei o que e tal. Eu falei, cara, vamos lá. Se o mundo fosse do jeito que você está me narrando, Salvador, eu deveria ter todos os gestores ali de grandes hotéis, de empresas do turismo, tendo esses cargos ocupados por pessoas pretas. Que ali eu estou falando de 85%. Com certeza. Falamos sobre isso em algum momento, eu me lembro. 85%. Eu fui ver. Porque eu falei assim, vamos pegar a rede principal. Isso. A rede principal que ocupa ali a cidade, que tem mais hotéis na cidade e tal. Então, se eu pegar essa rede, é ali que eu vou achar essa representatividade. Acho que eles têm 7 hotéis na cidade. Chuta quantos gerentes gerais são negros? A minoria. Nenhum. Quer ver que eu nenhum? Um. Então, cara, o sistema ele é excludente porque ele ainda não consegue ver essa pessoa negra ocupando esse lugar. Já aconteceu comigo quando a gente fala de ascensão profissional. Cara, eu já vi gente ruim, que não batia a meta, que não... que cara, não performava quase nada. Tal, ser promovido. Em detrimento de uma pessoa que tem a capacidade técnica total. Alexandre, eu já cheguei uma vez numa situação que foi assim. Saiu a vaga de gestão. A galera me mandando mensagem da equipe. Você é o cara. Essa é sua. Chegou a sua vez, cara. Vai sentar. Aqueci pra caramba. Entra em campo aí, cara. Aqueci pra caramba aquele jogo que você falou agora. Vai sair a lista dos relacionados. Entra em campo aí que você... Aquece que você vai. Aí você, né? Você até tira o colete, né? Que você fala, não vou pro banco, agora eu vou sair de titular, né? Vou entrar. Nada disso. Coletinho. Aí. Esparça. Cara, porque... E aí, assim... E eu tô falando de mim, mas eu conheço vários outros profissionais negros extremamente competentes, bons pra caramba, que eles não passam de um determinado cargo. No nível. Não passa. E aí... mas isso não quer dizer que foi racismo. Cara, desculpa. É difícil. Desculpa, sabe por quê? Porque, assim... as pessoas, às vezes, elas performam melhor, são melhores, assim, são melhores dentro de vários quesitos e não vai. Não vai. E aí, muitas vezes, o que acontece também é a pegadinha, né? Beleza, vamos implementar aqui uma vaga exclusiva para pessoas pretas e tal, para pessoa preta ir para um cargo de gestão, enfim e tal. Você já dá risada, você já sabe. Não sei o que e tal. Tô levando um amigo meu, do Alexandre, lá do Sul. Aí os caras lançam a vaga exclusiva para pessoa preta. Aí a vaga você precisa ter 6 idiomas, entre eles latim. Você precisa saber fazer taekwondo, capoeira, ser faixa preta, não sei o que, tal, enfim. Lógico. Se tiver tudo isso, aí a vaga é tua.
Então, são essas coisas que a gente precisa pensar quando a gente está pensando nessa inclusão. Fala pra mim uma coisa, cara. Esse tema aí é um tema que vai aprofundar bastante aqui, vai ficar umas 2 horas falando desse tema aqui. Eu quero saber, assim, o trabalho que você vem fazendo, que vem mudando toda essa esfera, né, construída aí. Desconfigurando, na verdade, né, toda essa esfera aí, do ponto de vista de participação em grandes eventos, que foi uma ruptura. Quando eu tive participado do evento da Lacta, Do Lact 18, foi da 18. Lagev, Da Lagev. Que foi lá no Sim, Center no WTC. WTC. Uhum. Você estava lá com a estrutura do stand mesmo, né, montado. A gente fez a gente foi convidado pela Lagev lá, Gil. Grande beijo, Gil Patti. A Lagev é o quê? É o fórum? É a Associação Latino-Americana de Gestores de Viagens. Perfeito. Muito bom. Né? Enfim, e o LACT é o principal evento deles. Então a gente foi convidado desde dezembro, né, para fazer essa curadoria. Então tudo que foi pensado para o evento, eu e a Samantha Lopes, que é uma outra consultora de diversidade e inclusão, nós praticamente coordenamos toda essa curadoria. Então a Lagev chamou a gente para falar, olha, Queremos assim. é vocês que vão nos guiar aqui para entender como é que a gente faz esse evento. Bacana. Outra coisa muito importante que a Lagev fez. Cara, a Lagev ela bancou um slogan que, assim, no turismo eu tô para ver quem ia bancar esse slogan para um evento, sendo o principal evento. Se você se omite, se você não age, a sua omissão permite. Entendeu? Forte. Você não faz nada, a sua omissão permite. Então, cara, assim, é muito forte. Então, a gente fez toda a curadoria. Outra coisa muito importante, em nenhum momento teve qualquer tipo de proibição. Nada. Ou seja, carta branca. Pode carta fazer. branca pra Pode gente fazer. e Legal. tal, enfim. E aí a gente construiu um evento, cara, que a gente colocou 13 palestrantes pretos espalhados por toda a programação. Eu vi isso. Eu vivi para ver isso. Né? Você estava lá, você viu. A gente conseguiu ter um stand exclusivo com o movimento Black Money, que é um movimento de inclusão, em que o stand foi separado para ter empreendedores do turismo negros que poderiam fornecer serviços para aquele público que estava ali presente. Então tinha agência de viagem, tinha pessoal de alimentação, tinha pessoal de vestiário, tinha pessoal de eventos que estavam ali selecionados para essa interação. Teve a minha palestra e a da Samantha, que foi focado em falar sobre isso para aquele público que nunca tinha, talvez, visto aquele tema estar ali sendo abordado. E é aquilo que a gente deseja ter para a sociedade, cara. Ruptura, né? Porque aí o que a gente tem de depoimento? Onde que a gente fala que a gente ganhou o evento, que foi o melhor de tudo? A gente tem um garçom falando para uma palestrante, assim que ela desceu lá, uma palestrante preta, o garçom falando assim, cara, eu trabalho aqui há muitos anos e é a primeira vez que eu vejo alguém igual a mim num palco principal. É a primeira vez que eu vejo várias pessoas como eu, fantástico, nesse lugar. E participando, não trabalhando. Isso. Nesse lugar de protagonismo que é super importante. E aí, muitas vezes, as pessoas confundem, quando a gente fala desse protagonismo, de tipo, tá querendo tirar, eliminar, ser um contra o outro e tal. E esse protagonismo, ele não quer dizer isso. Esse protagonismo, ele quer mostrar para as pessoas que quando a gente tem essas pessoas ali ocupando esse espaço, ocupando esse lugar, as outras pessoas veem que é possível. Sem dúvida. Tem uma menina agora que foi recentemente contratada pela Lagev, acho que como estagiária ou como assistente, eu não lembro, uma menina preta que o LACT impactou ela pra caramba, a ponto de quando ela foi contratada pela Lagev, ela falar sobre o LACT, ela falar do impacto que teve o LACT para ela. Para ela como profissional. Como profissional, para ela querer seguir ali. Sensacional. Então é esse trabalho que a gente propõe. É esse trabalho que a gente quer falar. Porque senão a gente... os eventos do turismo, infelizmente ainda hoje, são eventos que não têm representatividade. E naturalmente não vai ter.
Porque por mais que tenha um hoteleiro preto bom, por mais que tenha um dono de agência de viagens, alguém que trabalha em agência de viagens preto, que é bom pra caramba, alguém de todos os setores que podem compor, essas pessoas nunca vão estar nos painéis se não rolar uma inclusão. Se não rolar uma pessoa, se não rolar alguém que olhe para o evento, olhe todos os painéis ali e fala, pô, tá faltando representatividade aqui, tá faltando ter essas pessoas aqui nesse lugar. Mas hoje eu acho que está bem forte isso, pelo menos na mídia eu vejo isso, né? Esse conceito. Na mídia, sim. Mas Na prática, porque as nossas... Cara, qualquer dia faz o exercício. Olha um retrato das nossas associações. Assim, quando eles tiram as fotos lá, a associação tal se reuniu para ter... Um evento X. Cara, você vai ver, são iguais as pessoas. Iguais. As pessoas que estão ali, que são as lideranças dessas associações. Então, consequentemente, eles que estão na cabeça da associação são iguais, como é que eles vão colocar outras pessoas diferentes? Então, é isso que a gente precisa começar a trabalhar. E trabalhar nas empresas também. Porque aí, o que a gente precisa ter dentro desses lugares? As pessoas com esses olhares. As pessoas, assim... Porque quando a gente está falando dessa inclusão, principalmente turismo, ele tem que entender que o turismo é o lugar que vai ser mais humano dentro, principalmente, do atendimento. Não vai ter... Já tentaram fazer lá um hotel no Japão lá, só com totem, só com robô, não deu certo, enfim, porque esse humano vai existir. Com certeza. No atendimento. Com certeza. E, para você se sentir seguro, você muitas vezes vai precisar se ver nesse atendimento. É isso aí. E aí o que acontece muitas vezes para a pessoa preta é que ela vai estar num ambiente, que ela vai estar num lugar que quando ela já... O aeroporto, a hora que ela já chega, já é hostil. Porque a hora que ela olha ali para os balcões, não tem praticamente ninguém igual. A hora que ela vai passar, que ela vai para o atendimento no voo, não tem ninguém igual. E nunca foi trabalhado esse olhar diferente. Quando vai para um hotel, se é um hotel mais de luxo e tal, enfim, o atendimento, vai olhar ali os ambientes, não tem ninguém igual. E se a gente não tem essas pessoas ali ocupando esses lugares, vão continuar acontecendo coisas que são focadas. Então, são os movimentos como os seus, alguns movimentos que você participa, alguns, né? Sim. Que cria essa cultura de renovação, digamos assim. Que cria essa cultura. Porque quando a gente fala do afroturismo, o afroturismo para nós, ele engloba o todo. Ele engloba desde do turista que está indo viajar, que está indo participar de algum evento, de alguma coisa, até o profissional negro que trabalha no setor ou que vai trabalhar no setor, enfim, para que ele tenha essa inclusão, que ele tenha essa oportunidade, que ele tenha essa equidade, que busque tudo isso que aconteça de uma maneira bacana. Hoje, por exemplo, se um cara é de religião afro, que ele frequenta uma religião afro, se ele descer na recepção do hotel e perguntar da cidade que ele está, eu queria ir em algum local aqui de religião afro, você poderia me indicar? É capaz dos recepcionistas desmaiarem. Não está preparado. Não está preparado. Desmaiarem. Não está preparado. Você entende? Claro. Entendi, Que é claro. diferente. E olha que loucura. Se o cara for descer para a mesma situação e falar para a mesma situação para qualquer outro tipo de religião, não vai ter estranheza. Lógico. Quantos festivais... A gente está falando aqui de quase 100 anos de turismo juntos nessa mesa aqui, né? Eu sou o mais novinho, então... Mas assim, quantos festivais de culinária africana vocês já participaram no setor do turismo? Fui em alguma baiana aí, vai. Eu também. Uma outra baiana. Não, eu não vou nem falar da baiana. A baiana é daquelas. Verdade, né? Mas culinária africana. Não. Agora, a noite grega. Sim. Italiana. Árabe. Não sei o quê. Até indiana eu fui. Fui. Muito legal. Cara, o seu tema é muito... Vou falar uma palavra, é muito foda, mano. Mas o tempo nosso é curto, cara. Eu queria explorar um pouquinho mais, também outra oportunidade, porque se a gente entrar muito no mérito da situação, a gente vai ficar aqui falando umas 4 horas aqui. Porque o tema é muito importante, é muito relevante. Eu acho que o legal do que eu olho aqui pra você
tive até que me conter aqui para você falar. Você passa com veemência o que passa o afroturismo negro aqui nesse país, né? Exatamente. Isso é fato. É velado, mas é um fato. É o fato. Né? Eu acho que hoje o jovem tem mais informação do que antes. Sim. Que a gente não tinha essa informação antes para acordar mais cedo. Sim. Né? Então acho que realmente é estruturar para poder... Essa geração está chegando e poder ir para um outro nível, na verdade, né? Sim. Dentro do segmento mesmo. Sim, do próprio sim, segmento. sim. Porque não é capacidade, é oportunidade. É oportunidade. É oportunidade, assim. E é entender oportunidades porque muitas vezes, quando a gente está falando dessa inclusão no mercado de trabalho, cara, muitas vezes o jovem preto periférico, a jovem preta periférica, ela não vai conseguir fazer a melhor faculdade. Porque ela não vai... Faz diferença, sim, faz diferença. Vamos que vamos. Mas ela não vai conseguir ter. E aí, como é que a gente faz? Como é que a gente inclui se a gente não pensa... Não, mas aí o discurso é qual? Mas aquele lá conseguiu passar. Aquele funil. Aquele único, né? Aquele único conseguiu. Então, isso que é importante a gente saber. A gente saber trabalhar como é que a gente faz para gerar essa inclusão. Isso. E um dos principais pontos do meu trabalho nesse primeiro momento é trabalhar essa conscientização. Vamos lá, Uber. Então olha para aquela câmera lá, ó, a sua câmera. Mas peraí, tem alguma outra pergunta que você quer fazer, que você fala assim, essa eu tenho curiosidade, porque aí eu respondo para você. Sobre o seu trabalho? Sobre o tema, sobre o trabalho, enfim. Cara, assim, já abrangeu muitas coisas, eu acho muito, muito relevante, né, cara? Mas qual que é o seu propósito? Vamos lá, que eu acho que é mais bonito isso. Qual que é o seu propósito dentro do que você atua nas entidades hoje, olhando para um futuro próximo aí daqui, sei lá, 5 anos? Isso. Que dá para poder ter uma ideia. Tá. Meu propósito é a gente conseguir consolidar a inclusão racial no turismo. A inclusão... Esse é o seu propósito como... Esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito da gente conseguir evoluir da conscientização que eu estou fazendo hoje. Porque hoje o que eu trabalho é conscientização, primeiramente. A gente conversar sobre, falar sobre, não tem que ter medo. É o que você falou, assim, nós falamos de cota, nós falamos de uma série de coisas e tal. Porque quando a gente fala... Porque assim, uma pessoa branca que vem falar comigo, ela não pode ter medo. Isso, exato. Ela Desmistificou. Ela não pode ter medo porque, assim, se ela tiver medo de qualquer situação, de falar sobre qualquer situação, a gente não evolui no debate. Beleza, isso aí. Porque uma pessoa branca que está falando comigo sobre essa inclusão, eu já passo parte do princípio que ela já quer ser aliada da causa. Porque o racista, ele não quer conversar comigo. Claro. O preconceituoso, ele não vai querer. Lógico. Entendeu? Tá então não pode ter medo. E a partir do momento que a gente criou a consciência, que é o importante, que a consciência é, você, beleza, conversamos, alinhamos, tiramos toda a dúvida, a gente vai para ação. E aí a ação vão ser os primeiros passos. O que a gente vai começar a implementar? Como é que a gente começa a trabalhar de ações pequenas para ações maiores? Concordo. Como é que a gente começa a evoluir no tema? Entendeu? Como é que a gente consegue fazer, muitas vezes, pequenas ações, mas que já vão começar a causar um impacto para a gente ir evoluindo. Para daqui 5 anos, o debate já ser outro, da gente começar a debater porcentagem. É isso. Vai mudando, o escalonamento vai ser outro. A gente a debater assim, ainda está com uma porcentagem pequena no setor tal, ainda está, enfim. Porque os problemas, a gente está falando de um problema que, globalmente falando, foram quase 500 anos que foi a escravidão. A gente está falando de um problema que no Brasil foram quase 300 anos. Então, eu não tenho a ilusão que a gente vai conseguir virar e falar assim, vamos resolver. Mas o meu objetivo, cara, é o meu... Eu ver... Quando eu falo isso, as pessoas falam para mim, não, você é louco, você não vai conseguir ver e tal. Mas o meu objetivo é ver o meu sobrinho, que está com 4 anos, 5 anos, entendeu? Ele poder virar e falar, eu vou querer viajar para onde eu quiser, eu vou querer trabalhar no hotel ou ir para o hotel que eu quiser e tal, sem preocupação. As suas filhas, se quiserem seguir na área, entendeu? Mercado aberto. Falar assim, cara, eu posso ir como eu quiser, dentro da minha identidade, dentro do orgulho de quem eu sou. De trancinha ou sem trancinha? De trancinha, sem trancinha, de Black Power, virar e falar assim, cara, eu posso me candidatar para essa vaga, porque aí sim
ali eu vou disputar pau a pau a oportunidade, porque eu vou estar, sabe, eu não vou ter nada que vai me impedir. Meu irmão. Fechado. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Sensacional. Cara, sensacional. Pessoal, espero ter gostado aí do nosso convidado de hoje. Oi, comente. Um conteúdo maravilhoso aí que está em debate aí nas grandes empresas, né? Do setor aí, sim, inclusão. debatendo. Então, valeu mesmo. Entra no nosso vídeo embaixo, tem uns Pode comentar. os comentários. Pô, deixa os comentários pra gente, que a gente vai fazer questão de divulgar isso aí. E assim, parabéns pelo que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Parabéns pela proposta de conversar abertamente sobre os temas. Vamos falar sobre o diferente. Tem que ser assim. Vamos fazer. E qualquer dia vamos fazer um novo, vamos criar um novo conteúdo para a gente debater aquelas outras polêmicas que a gente estava debatendo no off. No ensaio. Show de bola. Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez aí. Valeu.